Senhor Jesus, nós agradecemos mais uma vez, Senhor, estarmos aqui reunidos em Teu nome. Hoje, refletindo sobre leitura da Bíblia. Agradecemos, Senhor, a Tua presença, a presença dos Espíritos que nos ajudam nessa tarefa, e te rogamos, Senhor, que a gente possa assimilar o que for possível, o máximo, no estudo da leitura, da reflexão da noite de hoje, e que essas reflexões possam atingir os nossos espíritos, nos conduzindo de forma correta para a vida certa, para a vida correta, com o objetivo de que a gente se sinta mais fortalecido, mais amparado na Tua paz, na Tua divina misericórdia. Senhor, nós também te rogamos por todo o nosso planeta, Senhor, que está passando por uma pandemia, que está desencarnando muita gente, muito pior agora por esses últimos dias, Senhor. E que todos estes elementos, tanto os que já desencarnaram pela pandemia, e os que estão acometidos, de nós que não fomos acometidos, Senhor, que a Tua paz, a Tua bênção seja derramada sobre todos nós, fortalecendo-nos cada vez mais e dando-nos forças para superar e passar por esta fase. Sendo assim, Senhor, nesse estado de paz e tranquilidade, pedimos a permissão para dar por iniciado o nosso trabalho de leitura da noite de hoje, rogando que a Tua paz permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. Bom, meninas, hoje o nosso estudo é sobre o capítulo 11 de Êxodo, ainda continuando da saga do sai não sai do povo hebreu do Egito, né? E a gente já sabe quem é que está impedindo, essa saída, né? Mas esse impedimento tem um propósito, né? E o propósito também nós já conhecemos nas anteriores leituras, que o próprio anjo do Senhor, ele mesmo induziu o faraó a não permitir a saída do Egito até o momento. Vamos ver daqui para frente o que pode acontecer, ou o que vai acontecer. Muito bem, capítulo 11. E o Senhor disse a Moisés: ainda uma praga trarei sobre o faraó e sobre o Egito. Depois vos deixará ir daqui. E quando vos deixar ir totalmente, a toda pressa vos lançará daqui. Fala agora aos ouvidos do povo, que cada varão peça ao seu vizinho, e cada mulher à sua vizinha, vasos de prata e vasos de ouro. Naturalmente, aqui ele já está prevendo realmente a saída do pessoal e já está pedindo para Moisés preparar o povo para a saída. Continuando. E o Senhor deu graça ao povo aos olhos dos egípcios. Também o varão Moisés era muito grande na terra do Egito, aos olhos dos servos do faraó e aos olhos do povo. Ou seja, Moisés era era o bam, né? Moisés era o cara daquela época, era o condutor, era o cara orientador, é o camarada que mandava chover, né? Era o manda-chuva. Tanto é que ele tinha o poder sobre a natureza por conta da mediunidade que ele possuía de extremo potencial naquele tempo. Disse mais Moisés: assim o Senhor tem dito: à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo primogênito da terra do Egito morrerá, desde o primogênito do faraó, que se assenta com ele sobre o seu trono, até ao primogênito da serva que está detrás da mó, e todo primogênito dos animais. Eita! Ou seja, aqui é uma classe.
Isso aqui é muito interessante a gente observar, que é uma classe de espírito. Só os primogênitos. Não só os primogênitos das pessoas, dos homens, mas também, ele diz aqui, o primogênito de todos os animais. Então, a primogenitura estava toda condenada ao sacrifício, entre aspas. Pois é, Rubinho, e que Deus é esse que faz um massacre desse, meu irmão? Pois é. Mas olha só, vamos olhar, porque aí nesse caso a gente está olhando só a parte material da coisa. Vamos analisar o que tem por trás disso aí. Quer ver uma coisa? Imagina, quando, por exemplo, um avião que está com 200 a 300 pessoas cai e morre todo mundo. Logicamente, você sabe, a Marluce sabe, todos nós sabemos, que esse avião não caiu por acaso, né? Esse avião caiu e morreu todo mundo por uma razão. A razão está o quê? Bastante antes daquele evento de reencarne deles. Ou seja, a espiritualidade reuniu, no caso do avião, reuniu 300 pessoas para, nesse dia X, das encarnarem de forma trágica. Mas olha só, todas essas pessoas que se reuniram naquele dia não se conhecem, logicamente, naquela reencarnação, nesta reencarnação. Mas naturalmente, né, pode ser que encarnação anterior eles formaram um grupo que prejudicaram um determinado grupo de outras pessoas. Ficaram com aquele débito contra a lei divina. Então, depois de algum tempo que eles passam para o plano espiritual, o que acontece? A consciência pesa e eles têm a oportunidade de reencarnar para pagar o débito passado contra a lei. Então, este grupo tem um determinado tipo de crime, vamos supor, na encarnação passada. Então... Sim, Rubinho, mas eu falo, é a forma como é escrito. Sim, né? sim. O Senhor disse, eu sairei meia-noite pelo Egito e todo primogênito da terra morrerá. Sim. Ele está dizendo ali, é como se ele dissesse assim, não, o Senhor que quis matar todo mundo só para punir o faraó. Mas por isso é que eu estou te dizendo que se a gente entender de outra forma, que esses primogênitos todos tinham culpa contra a lei, aí a gente já começa a entender a atitude de... Por isso, olha só, todas as coisas que acontecem não acontecem pela vontade de Deus. Se acontece pela vontade de Deus, é porque aquilo que determinado grupo de pessoas passou é porque eles estão em débito contra a lei, com a lei. Se eles estão em débito, uma hora, em qualquer época, eles deverão se reunir para passarem juntos por aquele débito, por aquela tragédia. Aí, eu imagino, Silvanilde, que aconteceu aqui, olha só, eu imagino que aqui o anjo do Senhor já sabia que este grupo tinha esse débito e que no plano espiritual eles, em determinada época, chegariam aqui como primogênito todos, e esses primogênitos todos, a classe aí, primogênita, todos seriam sacrificados por conta de um débito passado. E por isso, o anjo aqui se manifestou dizendo que ele iria fazer aquela tragédia. Praticar, seria o agente.
Entendeu? Tá. Entendi. Aí, isso que eu deu para entender aqui. Pô, porque não teria muita lógica, Silvanildo mais Marluce. Ele simplesmente escolher só os primogênitos, sem ter nenhuma razão de por trás disso para fazer isso. Por quê? Ora, por conta das pragas, as pragas eram o quê? Eram o fenômeno que poderia acontecer várias tragédias, como as outras anteriores já aconteceram. E esta aqui, que é a última que a gente está lendo, é a praga que vai dizimar os primogênitos. Aí sim, dá para entender a atitude do anjo do Senhor em dizer que vai matar ou dizimar os primogênitos. Porque você... Olha só, nós estamos raciocinando. Porque, olha só, se ele, o anjo, não dissesse isso, provavelmente os primogênitos morreriam. Não é verdade? Já que estaria programado no plano espiritual o que eles passariam. Quer ver uma coisa? Nós vamos chegar lá, mas vai demorar um pouquinho. Lá no Novo Testamento, no dia em que Jesus foi batizado por João Batista, olha o que aconteceu. Jesus se aproximou. Realmente ela está bonita também hoje. Mas, Lúcia, olha só, de óculos, e o cabelo todo, né, já se aprontando para ficar mais bonita, não sei se é hoje ou se é amanhã, mas vai ficar mais bonita ainda. Muito bem. Então, olha só, Silvanil. Quando Jesus se apresentou no Rio Jordão para ser batizado pelo João Batista, o que foi que aconteceu? João disse uma coisa que a gente fica interessante para a gente refletir. João disse assim, olhou e percebeu que era Jesus. Disse assim, eu que deveria ser batizado por ti, e tu vens a mim. E o que foi que Jesus respondeu logo em seguida? Ele disse, é necessário que isto aconteça para que se cumpra a profecia. Está lembrado, Silvanildo? Oi. Oi, estou ouvindo, sim. Tá lembrado, não está? Dessa passagem? Pois é. Ó, isso quer dizer o quê? Que se Jesus não fosse batizado, não faria nenhuma diferença, batizado ou não batizado. Percebeu? Ele disse, não, tem que fazer, eu tenho que ser batizado para que se cumpra a profecia, para que os profetas, antes de Jesus, confirmassem as suas palavras. Certo? Aqui, voltando aqui para o texto, eu estou imaginando que se o anjo não dissesse aquilo aqui, independente dele dizer ou não, os primogênitos seriam sacrificados. Está percebendo a coisa? Os primogênitos, porque o anjo sabia que eles deveriam ser sacrificados. E quando o anjo diz que iria sacrificar estes primogênitos, é porque o anjo já sabia do débito que eles tinham, repetindo, débito que eles tinham na encarnação passada e viriam nesta época para o resgate. E como ele diz aqui que é Deus, então, como Deus pode tudo, e ele queria mostrar para o faraó, olha só, o anjo do Senhor queria mostrar para o faraó que Deus estava acima de tudo, que era agente daqueles fenômenos. Então, aconteceu isso. Que aconteceu, que a gente leu
e que a gente vem lendo em Êxodo desde o começo das tragédias até aqui. Porque realmente, a grosso modo, Silvanildo, é muita crueldade. Se a gente não pensar assim, aí a gente chega realmente à conclusão que o camarada é sanguinário. Que ele fala uma coisa aqui e se contradiz lá na frente. Na verdade, seria cruel ou tosco mesmo, né? Isso. Sim. Se a gente não tiver esse conhecimento que nós temos, realmente a gente não... Eu tenho um amigo que, olha, que está estudando o Espiritismo junto comigo e com outro grupo. Que ele diz, olha só o que ele diz. Ele diz de que da Bíblia só presta o Novo Testamento. O Antigo Testamento pode jogar fora que não presta nada. Logicamente que ele está exagerando, né? Está sendo radical. Entendeu? Por causa dessas coisas que a gente já vem lendo desde o começo do primeiro capítulo da Bíblia, lá de Gênesis, até aqui, dos absurdos, que a gente diz assim, Silvanildo, lembrando tuas palavras, isso aí é digno de uma novela, de um filme de Hollywood. Não é? Eu já ouvi tu muito bem falar, desde quando a gente começou a ler, estudar isso aqui, você dizendo isso. Isso é digno de uma novela ou de um filme de Hollywood. Por que é? Por isso que Jesus disse assim, a letra mata e o Espírito vivifica. Isso quer dizer, se a gente fosse prender ao pé da letra, a gente vai ficar doido e não vai conseguir entender a história. Por isso, a gente está tirando o espírito da letra, que aí fica até mais fácil da gente entender e engolir esse Deus cruel da Bíblia do Antigo Testamento. Melhor assim, meninas? Com esse entendimento? Rubinho, eu entendo a explicação que tu deu, né? Sim. Realmente faz sentido, mas a forma como foi escrito é que mexe muito com a gente, né? Verdade. Mas Que mostra um Deus cruel, né? Sem justificativa. Tá. Mas deixa eu te explicar por que foi escrito desse jeito. Porque dizem os entendidos que quem escreveu o Pentateuco da Bíblia foi Moisés. E Moisés, olha só, Moisés queria de toda forma fazer um povo entender que Deus estava acima de tudo e praticava qualquer tipo de crueldade para que eles temessem o Deus maior, o Deus verdadeiro. Porque se ele apresentasse um Deus de amor aqui do Cristo, já do Novo Testamento, esse povo não ia achar muito legal, não, e nem ia entrar em disciplina. O objetivo de Moisés, apresentando um Deus deste quilate, nada mais era do que disciplinar aquele povo extremamente rebelde. Que esse povo aí está representado no resto de nós da humanidade, todos nós. Moisés exagerou? Sim, exagerou. Poderia empregar outro método? Sim, poderia empregar outro método. Agora, Silvanildo. Quem... Olha, eu vou botar minhoca na cabeça de gente. Quem pode dizer que Moisés realmente estava recebendo recado desse anjo do Senhor?
Se o recado era esse mesmo, se era deste feitio, aí fica complicado. Por quê? Porque Moisés era muito conceituado, como foi falado um pouquinho antes. Olha só, ele está dizendo que Moisés era muito conceituado, mas quem escreve que ele era muito conceituado é o próprio Moisés. Viu, Zefanil? Entendo. Entendeu? Ora, quando ele escreve que ele é muito conceituado, possivelmente, olha só, pessoal, alguém pode me querer me excomungar. Possivelmente era para dar a entender que ele tinha um certo poder. E, logicamente, a gente percebe, através da mediunidade, de fenômenos da natureza, de que ele tinha um poder realmente muito grande em termos de mediunidade. Agora, ter poder mediúnico não significa, olha só, ter poder mediúnico não significa ser um grande espírito, um espírito de escola. Exemplo, João de Deus. Grande poder mediúnico. Não curava muita gente? Sim. Não fazia muita caridade? Sim. Mas o caráter não era dos melhores. Não é verdade? Grande, olha só, grande poder mediúnico não significa dizer, nem sempre quer dizer que o médium é um espírito elevado. Nem sempre. É possível que a maioria das vezes pode entender, mas nem sempre. Então, olha só, vai haver passagem lá na frente de uma besteira que uma pessoa fez, para nós seria uma besteira. E que depois Moisés foi consultar Deus para saber o que faria com aquela pessoa. Eu digo besteira porque a forma em que foi dada a ordem, muito estranho, muito cruel. É que Moisés disse que ia consultar Deus para saber o que fazia com a pessoa que errou. Bom, Moisés vai consultar Deus, não sei quanto tempo ele passa lá para consultar Deus, quando ele volta com a resposta. Diz que aquela pessoa que praticou determinada coisa que é um dos 10 mandamentos, foi de encontro a um dos 10 mandamentos, deveria ser executada. Deus tinha mandado executar o homem. A pergunta será que, nesse caso, Moisés consultou realmente Deus? Será? Alguém que assistiu? Na minha opinião, Moisés nunca conversou com Deus. Bom, certo. Agora, se alguém... Eu estou gravando aqui a conversa. Possivelmente eu devo jogar na internet. Se alguém, logicamente, de outra religião, pegar os comentários, vão dizer, esse cara tá doido. Moisés foi o grande cara, falava com Deus diretamente. Ah, problema aí, viu? Aí, o que acontece? Vão dizer que nós espíritas somos malucos. Somos malucos. Porque, olha só, algumas das nossas conversas aqui que a gente tem, comentários, tanto daqui da Bíblia, quanto do Evangelho segundo o Espiritismo, eu coloco na net, no YouTube.
E aí, se esse aqui eu colocar, e alguém de outra religião, com certeza, vai assistir, vai ver, pode até mandar tirar, sei lá, do YouTube. Pode me criticar, poder querer fazer alguma coisa contra mim, porque eles têm muita raiva de nós espíritos. Porque a gente raciocina e questiona as coisas. O que nós estamos fazendo aqui é questionando algumas coisas. Das atitudes de Moisés e do Senhor, anjo do Senhor, que, segundo aqui está na Bíblia, conversava com Moisés. Entenderam? A confusão que não dá um comentário desse aqui. Pois é. Mas como eles colocam na internet também o que eles querem, se a gente vai no Google, coloca espiritismo e dá enter, aparece um monte de sites falando bem do espiritismo e outras dezenas e muitas dezenas falando mal, metendo a lenha. Quer dizer que eles podem falar alguma coisa e a gente não pode. Entendeu? Ou entenderam? É isso que acontece. Então, vamos continuar. Alguma dúvida com relação ao que foi comentado até agora, Marluce e Silvanilde? Não, tranquilo. Tranquilo? Pergunta? Não, só não saber que Comentário? é famosa. Quer acrescentar Prefiro alguma não coisa? ficar. Acrescentar alguma coisa? Não? Tá, então nós vamos continuar. Ou seja, todo este meu comentário aqui, nós paramos neste versículo 5 aqui, eu passei muito tempo só conversando a respeito dele. Analisando à luz da doutrina, logicamente. E de que a gente só poderia entender um pouquinho este Deus aqui tão cruel se a gente levar ou tirar o espírito da letra e deixar a letra que mata. Senão a gente não vai entender, vai ficar doidinho e cada vez mais vai ficar com raiva desse Deus aqui. A gente ama Deus. A gente sabe que Deus é todo poderoso. Agora, não é esse Deus aqui que a gente venera, que a gente reverencia. Não é esse aí. É aquele lá do Antigo Testamento de Jesus. Aquele sim. Porque esse aqui vai de encontro exatamente aos nossos sentimentos e ao nosso raciocínio. Vai. Totalmente. Nós estamos cansados de ler passagem aqui que a gente fica pressionado com a atitude deste anjo do Senhor que se chama Deus, que se diz que é Deus. Que um Deus amoroso que a gente conhece não faria determinadas coisas que a gente leu até aqui. Então, vamos lá, continuando. 6. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve semelhante e nunca haverá. Mas contra todos os filhos de Israel, nem ainda um cão moverá a sua língua, desde os homens até os animais, para que saibais que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. Bom, aqui ele está dizendo textualmente que ele faz diferença entre um povo e outro. Faz textualmente diferença.
Tá. Mas o nosso Deus não faz diferença de forma nenhuma. A gente acredita, a gente sabe disso. Tem certeza disso. O Deus que a gente acredita não faz diferença. Ele permite que as coisas aconteçam por conta da justiça divina da própria lei. Porque se não fosse justo, ele não permitia que acontecesse. E quando permite, é porque ele sabe que quem recebeu aquela ação está apenas pagando o débito anterior de algo que praticou em vidas anteriores. Aí sim é justo. Deus não faz distinção de ninguém. Para Deus, todo mundo é igual. Todos somos iguais. Não tem até uma frase que diz que todos são iguais perante a lei? Isso é o que diz a lei humana. Mas na prática, não acontece. Mas a de Deus é diferente. Todos são iguais mesmo. Todos são iguais mesmo. Continuando. Então, todos estes teus servos descerão a mim e se inclinarão diante de mim, dizendo: sai tu e todo o povo que te segue às pisadas, e depois eu sairei. E saiu de Faraó em ardor de ira. Faraó ficou chateado. O Senhor dissera a Moisés: Faraó vos não ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. E Moisés e Arão fizeram todas estas maravilhas diante de Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não deixou ir os filhos de Israel de sua terra. Ou seja, bom, está dando para entender esse bem aqui, esse finalzinho? O Senhor, deixa eu grifar isso bem aqui, endureceu o coração do Faraó para não deixar ir os filhos de Israel de sua terra. Ué, afinal de contas, olha, estou fazendo papel de advogado do diabo aqui. Afinal de contas, o Deus aí, esse anjo do Senhor, quer ou não quer que o povo seja liberto? Porque uma hora ele quer, outra hora ele endurece o coração do Faraó, para o Faraó não permitir que o povo saia. Dá para entender? Tá. A não ser que a gente tenha um outro entendimento da coisa. Tá? A não ser por conta de um propósito superior. A não ser por conta de um propósito superior. Se uma tragédia acontece, nosso Deus permite que uma tragédia aconteça, é porque por trás daquela tragédia algo muito superior vai surgir. E isto nos conforta. Estou falando nós espíritos. E isto nos conforta. E isto nos deixa mais resignados. Isto nos deixa mais resignados. Portanto, tudo, eu repito sempre isso, que nos acontece de bom ou de ruim, vai repercutir numa coisa muito melhor ainda. Quanto pior, melhor será a repercussão daquilo. O resultado daquela tragédia, daquele problema que nós passamos, quanto mais grave for. Então, aí sim, a gente percebe a grandeza da justiça e da influência de Deus na vida de todos nós. Beleza? Então, vou fazer o seguinte. Vamos fechar aqui e vamos voltar
Vamos entrar no intervalo e voltar. Beleza? Vamos lá. Bom, então, até aqui deu para entender? Algum questionamento, algum acrescentar? Vocês querem acrescentar alguma coisa? Dizer mais alguma coisa? Tá, pelo... Rapaz, a gente entendeu e eu estou tentando compreender. Entendeu e está tentando compreender. Ah, tá. Agora sim que eu entendi a frase que você falou. Muito bem. Então, olha só. O camarada, o anjo do Senhor aqui, uma hora ele quer libertar o Egito, o povo hebreu, e outra hora ele não quer, porque ele influencia o coração, endurece o coração do faraó para não deixar o povo. Mas repetindo, isso com um propósito maior, logicamente, né? Ele não ia permitir que o povo ficasse preso ainda em determinado prazo. A única explicação é que o povo ainda não tinha, olha só, a única explicação, uma explicação é que o povo não tinha ainda a condição de ser liberto. E essa história de liberto aqui tem uma conotação mais profunda, como que diz assim, não tem ainda a condição de se libertar de uma coisa que não consegue se libertar ainda. Ou seja, ainda não está no tempo da libertação do povo. O povo ainda deveria ficar ali, até que chegasse o momento exato desta saída do povo hebreu do Egito. Esta é uma explicação que eu estou vendo. Não sei se vocês estão vendo da mesma forma. Porque uma hora ele quer, outra hora ele não quer. Aí, olhando ao pé da letra, a gente diz assim, mas esse cara está em dúvida, Deus em dúvida. Ele quer ou não quer? Esse Deus, que aí no caso é o anjo do Senhor, esse anjo do Senhor, ele quer ou não quer a libertação do povo hebreu? Se o povo hebreu é o povo preferido dele. Ele quer. Ele quer. Só que ele sabe, percebe que não está na hora. É a mesma coisa, olha só, Silvanil de Marluz. É a mesma coisa se a gente tiver num determinado sofrimento grave e que a gente tem um prazo para terminar esse sofrimento. A partir do prazo encerrado, sim, nós estamos libertos dele. Percebeu agora a condição? E isto pode se aplicar ao povo, à humanidade. Este povo hebreu representa a humanidade toda, a saga da humanidade toda para sair, para se libertar dos erros, dos pecados, como dizem os católicos, das imperfeições. O povo hebreu precisava se libertar, mas não estava no prazo. Assim como nós ainda não nos libertamos das nossas imperfeições totalmente, nós vamos ter um prazo para que nos libertemos dessas imperfeições, e essas imperfeições representam aí o Egito, que nós estamos, o povo hebreu estava preso ao Egito. O que simboliza o Egito? O Egito simboliza as imperfeições, que o povo humano ainda está muito preso, olha só, muito preso ao egoísmo, ao orgulho, à vaidade, à prepotência, falar mal do outro, pensar mal do outro, etc, 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 etc. E não consegue se libertar. Enquanto não consegue se libertar disso, ela não sai do terreno chamado Egito, que simboliza toda a imperfeição da humanidade. Aí, o simbolismo funciona, meninas. O simbolismo funciona. O que eu falei para vocês agora é apenas simbolismo.
Egito simbolizando uma coisa, o povo hebreu simbolizando outra, a libertação simbolizando isto, aquilo e aquilo outro. Perceberam? Pois é isso. E pensando assim, analisando assim, pelo simbolismo da coisa, é lindo a gente tirar o espírito da letra deste livro tão controverso que é a Bíblia. Eu digo controverso porque as pessoas leem, cada um interpreta a seu modo, a sua maneira, e de repente ninguém se entende nada mais. Ninguém se entende mais. Então, a partir de agora, depois desta conversa muito interessante, eu achei, muito interessante com relação a essas explicações dessas últimas passagens aqui, do capítulo lido anterior, a gente tirou alguns ensinamentos maravilhosos para as nossas reflexões. Então, vamos continuar. Capítulo 12. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas, se a família for pequena, para um cordeiro, então, tome um só com o seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas. Conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Aqui está dando a entender que parece um ritual. Está parecendo um ritual. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo. A cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis. Os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e os vossos cajados na mão. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Aqui ele estava, anunciando a história da Páscoa. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. Está aqui, ó. Deixa eu grifar isso bem aqui. Muito bem. Cadê? Cadê o texto? Deixa eu achar o texto aqui, que eu já perdi o texto.
Pronto. Então, ele passará pela terra do Egito esta noite, só repetindo, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde o homem até os animais, e sobre todos os deuses do Egito, prejuízo. Eu sou o Senhor. Tá, isso aqui para mostrar que ele era o Senhor, né? Tinha poder sobre as coisas e sobre a natureza. Continuando. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Olha que coisa mais interessante. Ele não sabia, está dando a entender aqui que ele não sabia quem eram os egípcios e quem eram os hebreus, os israelitas e os hebreus, porque tinham que colocar na janela um sinal para que ele soubesse. E quem tivesse com esse sinal na janela não seria atingido. Ué, perceberam? Aqui, que esse Deus não tem onipresença, não sabe das coisas, não tem onisciência. Deixa eu ler de novo. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Deixa eu grifar aqui. Pronto. Ou seja, meio estranho, meio esquisito. Não é? Meio esquisito. Porque não fica meio esquisito, meio estranho da gente entender por que ele não sabia. Ele deveria saber. Se ele é onisciente, onipresente, ele deveria saber. Não precisava nenhum sinal. Não conhece o povo? Deveria conhecer o povo. Então, está dando a entender que esse Deus aqui não sabe de tudo. Precisa de alguma coisa para ele poder saber quem é quem nessa história. Continuando bem aqui. E este dia vos será por memória e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações e celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos, ao primeiro tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. Aqui ele está dizendo que tem que seguir as recomendações, rigorosamente as recomendações dele, porque senão essa pessoa será dizimada, será cortada de Israel. Ou não fará mais parte do povo israelita. É o que está dando a entender aqui. Continuando. E ao primeiro dia haverá santa convocação. Também ao 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, senão que cada alma houver de comer. Isso somente aprontareis para vós. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito. Pelo que guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis pães asmos até 21 do mês, à tarde. 7 dias, ele está dizendo aqui 7 dias. Recomendando a alimentação aqui, correta de acordo com ele. Por 7 dias não se acha nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel,
assim o estrangeiro como natural da terra. Bom, então está aqui, ó. Ô Silvanildo, Oi, Rubinho. sim, tá dando para perceber aqui as recomendações dele. Achou alguma coisa estranha? Não. Está tudo certinho, né? Não. Sim ou não? Oi? Não, Não. assim, dessa questão do pão levedado, que é o pão fermentado, né? Aí É. vem a questão deles comerem o pão sírio, né? Que é o pão Uhum. sem fermento. Certo. Só não entendo onde que o fermento entra aí na condenação. Pois é. É porque quando come desse tipo aqui, está indo de encontro à recomendação dele. E quando vai de encontro à recomendação dele, ele está dizendo que essa alma será cortada da congregação. Qualquer que seja a pessoa, ou natural ou estrangeiro. Só isso. Ou seja, então, tem que Acho que ser. aí é mais uma ideia de Moisés do que próprio Deus, né? É, ele está dizendo aqui que foi o anjo que disse, né? O anjo que disse a Moisés, lá em cima, né? Aqui, ó. Bem aqui em cima. E falou o Senhor a Moisés, desde o primeiro, a Arão na terra do Egito, dizendo. E ele vai descrevendo tudo isso aqui. Ou seja, o Senhor falou a Moisés e Arão. Arão, o irmão dele, né? Aqui. E ele fala tudo isso aqui, fala tudo isso aqui a partir do primeiro versículo, né? E aí, ou seja, está dando orientação. Bom, a dúvida é se essa orientação era realmente do anjo do Senhor ou do próprio Moisés. Tá, mas aí são reflexões, né? Do próprio Moisés. Porque fica meio. A gente fica em dúvida quando ele diz que para reconhecer o povo israelita tem que colocar aquele sinal na janela. Ora, mas se Deus sabe tudo, se Deus tudo conhece, ele não precisava de um sinal. Ele reconheceria de qualquer forma o seu eleito, o povo egípcio. Por isso é que a gente poderia imaginar que a recomendação aqui foi do Moisés. E quem, né? E Moisés que escreveu isso aí, alguém poderia pensar que tudo isso aqui foi por conta do próprio Moisés. Mas a Bíblia está dizendo, né, que o Senhor que falou com Moisés e o irmão dele. Tá? Muito bem. Continuando. Nenhuma coisa levedada comereis. De novo aqui ele recomenda. Em todas as vossas habitações que morei com os pães que eles têm que comer são só isso aqui, ó, desse tipo. Desse tipo. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: escolhei e tomai vós cordeiros para as vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então, tomai um molho de isopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia e lançai na verga da porta e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios, porém, quando vi o sangue na verga. Olha aqui de novo, ele repete. Aqui quem está falando já é Moisés que está falando, né? Porque o Senhor passará para ferir aos egípcios, porém, quando viu o sangue na verga da porta e ambos as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não
deixará ao destruidor entrar em vossas casas e vos ferir. Percebeu isso, Ivanildo? Aqui está dando a entender que o Deus não sabe, precisa de um sinal. O Deus precisa de um sinal para saber quem é quem no jogo da história. E por isso, agora aqui quem está falando é Moisés, lá em cima foi o Senhor, o anjo do Senhor, aqui é Moisés. Moisés está só confirmando o que falou o anjo do Senhor um pouco mais acima. Bom, o que me faz estranheza essa concepção de o anjo do Senhor não saber. Não saber isso aí, que é muito simples. Muito simples. Porque, olha só, irmãos gêmeos, idênticos, a mãe sabe quem é quem. Mesmo que seja idêntico, ela sabe quem é quem. Aqui, eles não são idênticos, não são gêmeos, e ele não sabe, sendo Deus o relator aqui da história. Aí fica, o relator não, o orientador aqui da história. Então, por isso é que fica meio estranho isso, bem aqui. Bom, vamos ficar por aqui. Vamos ficar bem aqui. E na próxima sexta, a gente continua esse texto. Sivanilde, alguma pergunta? Quer acrescentar alguma coisa? Dizer alguma coisa para complementar? Não, Fabiano, está tranquilo. Está tranquilo. Tá. Muito bem. Então, vamos fazer a prece aí para nós, beleza? Beleza, deixa eu só me organizar para fazer a prece. Ok, tá. Enquanto isso, eu vou fechando aqui os olhos. Gente, depois dos 45 tem que... Tem mais devagar, né? É... Tá certo. Amado Mestre Jesus, obrigado, Senhor, pela oportunidade de hoje, de aprendermos um pouco mais, de podermos desenvolver o nosso senso crítico, mas sem perder a visão da justiça, a justiça divina, compreendendo que Deus é infinitamente Deus, é bom e justo, e que nada acontece que não seja para o bem maior, para o progresso nosso e da humanidade. Agradecemos infinitamente as bênçãos que recebemos durante essa semana, que se finaliza amanhã, na certeza que teremos uma nova semana e que será abençoada com tua luz, com teu amor, nos trazendo paz, sabedoria, resiliência, tranquilidade na condição de nossas vidas, da humanidade. Reforçamos o nosso pedido inicial. Possas permitir que os bons espíritos intervenham nessas 10 encarnações que estão ocorrendo, praticamente resgates coletivos, e que esses espíritos que desencarnaram possam ser acolhidos pela espiritualidade maior e conduzidos na tua luz. Pedimos e agradecemos aos nossos mentores que aqui estiveram, a todos os espíritos que nos acompanharam. Agradecemos as intuições pela condução do estudo
e solicitamos que permaneçam conosco enquanto dormimos e que tenhamos a permissão de continuar nossos estudos no mundo espirituais e que tenhamos sempre os nossos mentores fortalecidos pelo teu amor para nos conduzir na tua luz sempre, Senhor. E assim damos por encerrado mais um estudo, na certeza da continuidade dele na próxima semana. Encerramos entregando o nosso planeta em tuas mãos, Senhor, porque sabemos que ninguém é melhor do que tu para conduzirmos ao nosso Mestre Jesus, nosso Mestre maior, a nossa gratidão. Que assim seja hoje e sempre. Que assim seja. Silvanilde, Senhor, bom final de semana. Muita para paz. todos nós, né, Rubinho? Muita paz. Muita luz aí Muita para luz. tua esposa, né? Muita tranquilidade aí para vocês conduzirem, né? Tudo na paz. Boa noite, Tá? princesa. Fica com Deus, amigo. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.